Fala, torcedor corintiano. Corinthians, mais uma vez, desperdiça inúmeras chances de gols e empata com o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. Corinthians provavelmente é o time que mais empata nesse campeonato brasileiro. Bom, você está na Rádio Coringão, eu sou a Suelen Bonfim e agora a gente vai para mais uma análise fiel do que foi esse jogo Corinthians 1, Bragantino 1. Se por um lado a gente tem que ver o copo meio cheio e perceber esse time do Corinthians com mais poder ofensivo, esse time do Corinthians que é mais organizado, esse time do Corinthians que é resiliente porque é um time que tem saído atrás do placar nos últimos jogos e vai em busca de pelo menos empatar. É um time que tem já um padrão tático dado ali pelo Ramon Dias. Por outro lado, é um time que não é efetivo. Não é efetivo. Hoje, a gente tem um dos melhores meias, na minha opinião, jogando no Corinthians, porque o Garro tem muita qualidade. É um 10 clássico, é aquele 10 que todo jogo deixa alguém na cara do gol. Se o Corinthians tivesse um jogador matador, um jogador numa fase espetacular, o Garro seria o líder de assistência do Campeonato Brasileiro. Porque o que ele tem feito de jogadas e deixado o atacante na cara do gol e o atacante perde o gol, não tá escrito. A gente tem visto isso se repetir jogo após jogo. Então hoje, o maior problema do Corinthians não é a organização tática, não é o setor defensivo, não é criação de jogadas. O maior problema do Corinthians hoje é efetividade no ataque. O Corinthians, a gente sabe que não pode mais perder jogos. Aliás, não perder não é mais o suficiente. O Corinthians agora precisa ganhar. Ele tem que ganhar jogos em seguida. A gente vê times que ganharam 3, 4 jogos seguidos e que saíram da briga do rebaixamento, que já começa a se distanciar. O Corinthians precisa de uma sequência positiva. E vai pegar uma pedreira agora no Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar Fortaleza, Botafogo e Flamengo, os 3 primeiros colocados do campeonato. Duríssima a sequência do campeonato para o Corinthians. E mais uma vez a gente vem aqui falar de um jogo que o Corinthians foi superior ao adversário, que o Corinthians dominou o jogo, que o Corinthians criou chances e que os atacantes do Corinthians desperdiçaram. Não sei o que acontece com o ataque do Corinthians. Eu não vou falar aqui que é todo mundo perna de pau, mas incrivelmente tá todo mundo passando por uma fase ruim ao mesmo tempo e do mesmo setor. Porque quando você tem um jogador de cada setor, de repente você mexe, coloca esse jogador no banco, põe alguém no lugar dele e o resto do time tá jogando bem, legal, dá pra você resolver. Mas o que você faz quando você conseguiu arrumar todos os setores, basicamente, e você tá com um problema específico no ataque, que todo mundo que entra perde chance de gol, não é efetivo. O Romero perdeu o gol, o Pedro Henrique perdeu o gol, o Giovani perdeu o gol. E aí o Thales Magno, a chance que teve, fez. A gente espera que ele seja o fato novo para esse ataque virar essa chave e começar a colocar a bola para dentro do gol. O Corinthians precisa desses atacantes. A função principal do atacante é fazer gol. E hoje a gente tem um ataque que não está sendo efetivo, que tem chances, mas não consegue converter. O que o Ramon Dias vai fazer, eu não sei. Não sei, esses jogadores precisam trabalhar o mental deles. A gente sabe que atacante que não faz gol, quanto mais tempo o atacante fica sem fazer gol, menos confiança ele tem. E aí mais ansioso ele fica. Eu entendo tudo isso, mas o Corinthians está numa condição que precisa dar um jeito. Precisa começar a converter as chances criadas em gol. O Corinthians mais uma vez jogou bem, mais uma vez foi organizado, mais uma vez foi superior ao adversário e mais uma vez não ganhou o jogo. A situação do Corinthians é muito delicada no Campeonato Brasileiro. Mas é isso, torcedor. Torcer para que agora o Thales Magno seja esse fator novo e consiga ter uma sequência, que o Corinthians traga mais algum reforço para o ataque e que os jogadores comecem a ter confiança de novo. Acho que essa é a palavra. Corinthians volta a campo agora pela Sul-Americana na terça-feira, novamente contra o Red Bull Bragantino.
E no Campeonato Brasileiro vai ter um confronto direto na próxima semana contra o Fluminense no Maracanã. Torcedor corintiano maloqueiro e sofredor. É isso.